Bom dia, querido irmão, querida irmã em Cristo. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, eu te convido a fazer uma pequena pausa. Respire fundo. Perceba o ar enchendo seus pulmões. Esse simples ato, tão comum e ao mesmo tempo tão poderoso, já é uma prova viva de que Deus ainda está escrevendo a sua história. Você acordou hoje não por acaso, não por sorte, mas porque o Senhor decidiu renovar sobre você o fôlego da vida. Há um propósito em você estar aqui agora, ouvindo, lendo e se conectando com a presença de Deus. Talvez você tenha começado este dia com o coração pesado, com perguntas sem resposta, com preocupações que parecem grandes demais. Talvez você tenha acordado agradecido ou talvez cansado de lutar. Seja qual for o seu estado de espírito, saiba de algo. O fato de você buscar a Deus neste momento já revela que o Espírito Santo está te atraindo para mais perto do Pai. Nada disso é coincidência. Existe um chamado silencioso acontecendo dentro de você. Um convite do céu para lembrar quem Deus é e quem você é nele. Hoje não é apenas mais uma oração. É um caminho de lembrança, de cura interior e de despertar espiritual. É uma jornada pela sua própria história, olhando para trás e percebendo que mesmo nos dias em que você achou que estava sozinho, o Senhor estava ali. Em cada fase da sua vida, desde os primeiros passos até os desafios mais recentes, a mão de Deus esteve te sustentando. Às vezes de forma visível, às vezes em silêncio, mas sempre com fidelidade. Enquanto você caminha por essa oração, permita que seu coração seja tocado por uma nova sensibilidade. A sensibilidade da gratidão. Gratidão não apenas pelos dias bons, mas também pelos dias difíceis que te ensinaram a confiar. Gratidão pelas portas que se abriram, mas também pelas que se fecharam para te proteger. Gratidão pela vida que você tem agora, mesmo que ela ainda não seja exatamente como você sonha, porque Deus continua trabalhando nos bastidores. Antes de olharmos para o passado, para as fases da sua vida e para os planos que Deus tem para o seu futuro, deixe essa verdade se firmar dentro de você. O simples fato de você estar respirando agora é um sinal de que sua história ainda não terminou. O céu ainda não fechou o último capítulo da sua vida. Deus ainda tem páginas para escrever, curas para liberar, caminhos para abrir e milagres para revelar no tempo certo. Que a partir deste momento, seu coração comece a se alinhar com essa verdade. Você é cuidado, você é visto e você é lembrado por Deus. Mesmo quando o mundo te ignora, o Senhor te chama pelo nome. Mesmo quando você se sente pequeno, Ele te vê como parte de um plano eterno. Hoje, esta oração vai te conduzir a reconhecer a presença de Deus em cada detalhe da sua caminhada. E passo a passo, a gratidão vai nascer dentro de você como uma fonte que nunca mais seca. Se essa primeira parte tocou seu coração, escreva nos comentários: eu reconheço que Deus tem cuidado de mim. Agora, volte um pouco no tempo. Muito antes de você existir aos olhos do mundo, antes mesmo de seus pais se conhecerem, Deus já conhecia o seu nome. Antes que qualquer pessoa sonhasse com a sua chegada, o Senhor já havia sonhado com você. A sua vida não começou no acaso, nem foi fruto de uma coincidência. Ela nasceu no coração de Deus, no lugar onde os planos eternos são formados com amor e propósito. O céu pensou em você antes da terra te ver. A palavra nos lembra que o Senhor nos conheceu antes mesmo de sermos formados no ventre. Isso significa que a sua história não começou apenas com um nascimento, mas com uma intenção divina. Deus te quis, Deus te planejou. Deus te chamou à existência com um propósito específico. Você não é um erro do processo. Você é parte do projeto do Criador. Mesmo que em algum momento da sua vida você tenha se sentido rejeitado, esquecido ou sem valor, essa nunca foi a forma como Deus te enxergou. Quando você deu o primeiro suspiro de vida,
Não foi apenas ar que entrou nos seus pulmões, foi o sopro do próprio Deus, declarando que havia destino, missão e esperança sobre você. Cada batida do seu coração desde então é um lembrete silencioso de que o Senhor continua sustentando a sua existência. Se Ele quisesse, tudo pararia, mas continua, porque ainda há algo que Ele deseja realizar por meio da sua vida. Na infância, mesmo quando você não tinha consciência espiritual, o cuidado de Deus já te cercava. Houve perigos dos quais você nunca soube, livramentos que você nunca percebeu, caminhos que poderiam ter te levado à dor, mas foram interrompidos pela misericórdia divina. O Senhor colocou pessoas no seu caminho, vozes que te orientaram, braços que te acolheram, situações que te preservaram. Nada disso foi por sorte, foi proteção do céu sobre a sua caminhada. Mesmo nos dias em que você se sentiu vulnerável, frágil ou assustado, a presença de Deus não se afastou. Ele estava ali quando você dormia, quando você brincava, quando você chorava sem entender por quê. O amor do Pai não depende da sua consciência sobre ele. Ele cuida mesmo quando não é reconhecido. Ele guarda mesmo quando não é agradecido. Isso é graça. Isso é misericórdia que não exige mérito. Ao olhar para trás, talvez você consiga se lembrar de momentos em que algo poderia ter terminado mal, mas não terminou. Talvez hoje você perceba que certas coisas que não aconteceram foram, na verdade, livramentos. Deus já estava te ensinando desde cedo que Ele é aquele que guarda, protege e sustenta. Mesmo quando você não sabia orar, o céu já intercedia por você. Que essa lembrança gere em você um coração humilde e grato. Você não chegou até aqui sozinho. Você foi conduzido, preservado e sustentado pela mão fiel de Deus desde o começo da sua história. Se você reconhece que Deus te guardou desde os primeiros dias da sua vida, escreva nos comentários: glória a Deus pela minha vida. Chegaram então os anos de crescimento, as fases em que você começou a descobrir o mundo e também a si mesmo. Houve momentos de curiosidade, de sonhos grandes demais para um coração ainda pequeno, e também momentos de confusão em que você não sabia ao certo quem era ou para onde estava indo. Nessa etapa da vida, muitas decisões foram tomadas sem total consciência, muitos caminhos foram explorados sem clareza e ainda assim, a mão de Deus não se afastou de você. Mesmo quando você se distanciou, mesmo quando não orou, mesmo quando achou que podia caminhar sozinho, o Senhor continuou te acompanhando em silêncio. Deus nunca foi apenas o Deus dos seus momentos espirituais. Ele sempre foi o Deus da sua rotina, dos seus passos apressados, das suas escolhas imperfeitas e das suas quedas. Cada erro se transformou em uma lição. Cada decepção se tornou um instrumento de amadurecimento. O que parecia fracasso era muitas vezes Deus moldando o seu caráter. Houve portas que se fecharam e você não entendeu o porquê. Houve oportunidades que escaparam das suas mãos e você se sentiu frustrado. Mas hoje você começa a perceber que muitos desses nãos foram respostas de amor. O Senhor te poupou de lugares, pessoas e situações que teriam ferido o seu coração ou desviado o seu propósito. Mesmo quando você não compreendia, Ele compreendia tudo. Nos momentos em que você caiu, a graça de Deus foi o chão que te impediu de se perder por completo. Quando você pensou que não tinha forças para se levantar, foi a misericórdia do Senhor que te sustentou. Você não se tornou quem é hoje por acaso. Existe uma construção acontecendo dentro de você, feita através de processos, dores, correções e aprendizados. O Senhor não desperdiça nenhuma fase da sua vida. Talvez você se arrependa de escolhas passadas. Talvez carregue culpas que ainda pesam no seu coração. Mas Deus não te vê preso ao ontem. Ele te vê à luz do propósito que ainda vai se cumprir.
O passado não define o seu destino quando você está nas mãos do Deus que faz novas todas as coisas. Ele transforma erros em testemunhos e feridas em fontes de compaixão. Enquanto você crescia, o céu também te observava crescer. Cada passo seu foi acompanhado pela paciência divina. Cada tentativa de recomeço foi vista com amor. Mesmo quando você se afastou do caminho, Deus nunca desistiu de você. O amor dele não se cansa. A fidelidade dele não tem prazo de validade. O Senhor permaneceu quando muitos se foram. Hoje, ao lembrar dessas fases, permita que o arrependimento se transforme em gratidão. Gratidão porque Deus não te abandonou no processo. Gratidão porque você ainda está aqui, em pé, respirando, aprendendo e tendo a chance de viver algo novo. A sua história não é definida pelos seus piores dias, mas pelo Deus que te levantou depois deles. Se você reconhece que Deus te sustentou, mesmo quando você errou, escreva nos comentários: a graça de Deus me trouxe até aqui. Com o passar do tempo, chegaram as responsabilidades. A fase adulta trouxe consigo decisões mais pesadas, cobranças internas, expectativas externas e muitas vezes um cansaço que não é apenas físico, mas da alma. Vieram os compromissos, o trabalho, as contas, as pressões e as incertezas sobre o futuro. Em muitos momentos, você pode ter sentido que estava carregando o mundo nas costas, tentando ser forte o tempo todo, mesmo quando o coração estava frágil. Houve dias em que você acordou sem saber como iria conseguir continuar. Houve noites em que o sono foi interrompido pela preocupação, pelo medo de não ser suficiente, pelo receio de falhar. E mesmo assim, você seguiu em frente. Não porque era forte por si só, mas porque mesmo sem perceber, Deus estava te sustentando. Cada porta que se abriu, cada oportunidade que surgiu, cada livramento silencioso foi cuidado do céu sobre a sua jornada. Talvez você olhe para algumas conquistas e pense: eu consegui sozinho. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a olhar com outros olhos. Quantas vezes você esteve a um passo de desistir e algo te fez continuar? Quantas vezes recursos surgiram de onde você não esperava? Quantas vezes a paz chegou em momentos em que tudo parecia fora de controle? Não foi coincidência. Foi Deus te carregando quando suas forças estavam no limite. Mas a vida não foi feita apenas de vitórias. Houve perdas, frustrações, orações que pareciam não sair do teto, silêncios que doeram. Você clamou e por algum tempo não viu respostas. Você perguntou por quê e não ouviu explicações. E mesmo assim, Deus continuava trabalhando em áreas do seu coração que você nem sabia que existiam. O silêncio de Deus nunca foi ausência. Foi cuidado profundo, foi processo invisível, foi preparo para algo maior. As dores que você viveu não foram desperdiçadas. Cada lágrima regou sementes de maturidade espiritual. Cada decepção te ensinou a depender menos das pessoas e mais da fidelidade do Senhor. O que parecia quebra foi, na verdade, construção. O que parecia atraso era alinhamento com o tempo perfeito de Deus. Você não foi esquecido nos seus dias difíceis. O céu estava mais perto de você do que você imagina. Hoje você pode não entender tudo o que viveu, mas pode escolher confiar naquele que nunca te soltou. Deus te conduziu até aqui com propósito. Se você ainda está de pé, é porque Ele ainda não terminou a obra. O processo continua, mas a fidelidade dele permanece a mesma. O mesmo Deus que te sustentou nos dias mais pesados continuará te sustentando nos dias que virão. Se você reconhece que Deus te sustentou nos dias difíceis, escreva nos comentários: Deus foi fiel comigo até aqui. Houve momentos em que Deus restaurou aquilo que você pensou ter perdido para sempre. Situações que pareciam sem saída ganharam um novo começo.
Sonhos que haviam sido colocados de lado voltaram a respirar. Talvez não da forma que você imaginava. Talvez não no tempo que você esperava, mas a restauração chegou. E quando chegou, você percebeu que o Senhor não apenas devolve, Ele transforma. Ele não apenas recompõe, Ele faz novo. A restauração de Deus nem sempre é um retorno ao passado. Muitas vezes é um avanço para algo melhor. Aquilo que foi quebrado deu lugar a algo mais forte. Aquilo que doeu abriu espaço para uma fé mais madura. O que foi perdido ensinou você a valorizar o que permanece. Deus não te trouxe até aqui para te deixar preso às dores de ontem. Ele te trouxe para te conduzir a uma versão mais curada, mais firme e mais sensível à presença dele. Você começou a perceber que Deus não está apenas nos dias de vitória, mas também nos dias de espera. Você passou a enxergar o cuidado do Senhor até mesmo nas demoras. Aprendeu que nem tudo que demora é negação. Às vezes é preparação. Às vezes é livramento disfarçado. Às vezes é Deus te ensinando a confiar mais no caráter dele do que nas circunstâncias ao seu redor. Com o tempo, sua gratidão também foi sendo transformada. Antes, você agradecia apenas quando recebia aquilo que queria. Agora, começa a agradecer até pelo que não aconteceu, entendendo que nem toda porta fechada foi perda, muitas foram proteção. Nem toda despedida foi rejeição, algumas foram direção. Nem toda mudança foi caos, muitas foram resposta às suas orações silenciosas. Você passou a reconhecer a presença de Deus nos detalhes, no alimento sobre a mesa, no descanso após um dia cansativo, na palavra que chegou no momento certo, na força para continuar mesmo sem entender o caminho. Seu coração começou a aprender que Deus é bom não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. A gratidão deixou de ser apenas uma reação e passou a ser uma postura de vida. Hoje, você entende que não existe capítulo desperdiçado na história que Deus escreve. Até as páginas que você gostaria de rasgar foram usadas para formar quem você é agora. Deus é especialista em transformar cinzas em beleza, dor em testemunho, lágrimas em sementes de esperança. O que parecia fim se tornou recomeço. O que parecia derrota se tornou aprendizado. E pouco a pouco você foi sendo restaurado por dentro. Se você reconhece que Deus tem restaurado sua vida, escreva nos comentários: Deus tem me restaurado por dentro. Em meio a um mundo tão barulhento, confuso e apressado, você começou a perceber algo precioso. Existe uma paz que não vem das circunstâncias. Não é a paz que depende de tudo estar bem, mas a paz que permanece mesmo quando nem tudo faz sentido. Essa paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus dentro de você. É uma paz que guarda o coração quando a mente está cheia de perguntas. Quando tudo ao redor parece instável, o Senhor se apresenta como o seu lugar seguro. Ele se torna refúgio quando as notícias assustam, quando as pessoas falham, quando o futuro parece incerto. Em meio ao caos, Deus te oferece um descanso que o mundo não consegue explicar. Não é fuga da realidade, é força para atravessá-la com esperança. É o coração firme mesmo quando o chão parece tremer. Você começa a entender que Deus não promete retirar todas as tempestades, mas promete estar com você dentro do barco. Ele acalma o seu interior antes de acalmar o exterior. E muitas vezes, o maior milagre não é a mudança imediata da situação, mas a transformação que acontece dentro de você enquanto espera. O medo perde força quando você se lembra de quem está no controle. A ansiedade diminui quando você se lembra de quem segura o amanhã. A paz de Deus te ensina a confiar quando não há respostas claras. Te ensina a descansar quando tudo convida à preocupação. Te ensina a permanecer firme quando o coração quer desistir.
É uma paz que protege seus pensamentos, que guarda suas emoções e que te lembra dia após dia que você não está sozinho nessa caminhada. O Deus que governa o universo se importa com os detalhes da sua vida. Você passa a olhar para o mundo com mais compaixão e menos desespero. A dor dos outros não te paralisa, te move a orar. As crises não te destroem, te empurram para mais perto de Deus. Em vez de ser consumido pelo medo, você escolhe se encher de fé. Em vez de alimentar a inquietação, você decide confiar naquele que nunca perdeu o controle da história. Que essa paz continue sendo o seu abrigo. Que mesmo quando o coração se agitar, você se lembre de que a presença de Deus é mais forte do que qualquer tempestade. Ele é o seu descanso no meio do cansaço. Ele é o seu silêncio no meio do barulho. Ele é a sua esperança no meio da incerteza. Se a paz de Deus tem guardado o seu coração, escreva nos comentários: a paz de Deus me sustenta. Ao olhar para trás, você começa a perceber um fio invisível costurando toda a sua história. Nada esteve solto, nada foi aleatório, nada aconteceu fora do alcance da soberania de Deus. As alegrias foram presentes de misericórdia. As dores foram instrumentos de graça. As pessoas que chegaram trouxeram dons, ensinamentos e consolo. As pessoas que partiram deixaram lições que, mesmo dolorosas, foram necessárias para o seu amadurecimento. Você começa a enxergar que cada atraso teve um propósito, que cada mudança te reposicionou para algo melhor, que cada não de Deus te livrou de caminhos que te machucariam. O Senhor não te conduziu em círculos para te confundir, mas em processos para te fortalecer. Muitas vezes você achou que estava perdendo tempo, mas Deus estava te preparando para o tempo certo. O que parecia pausa era, na verdade, alinhamento com o céu. Essa percepção muda a forma como você encara o futuro. Antes, o amanhã causava medo. Agora, ele começa a despertar confiança. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você conhece quem está escrevendo os próximos capítulos. O mesmo Deus que foi fiel no passado continua sendo fiel hoje e continuará sendo fiel amanhã. A fidelidade dele não depende do seu desempenho, mas do caráter imutável dele. Quando você olha para frente, seu coração já não treme como antes. Há desafios, sim. Há incertezas, sim. Mas também há uma segurança que não vem das circunstâncias, vem da promessa. Deus não abandona a obra das suas mãos. O Deus que te sustentou no fogo caminhará com você em qualquer nova estação. O Deus que te curou no vale te encontrará no topo do monte. Você começa a viver com uma esperança mais madura. Não uma esperança ingênua, que ignora as lutas, mas uma esperança firme, que reconhece as lutas e, mesmo assim, confia. Você aprende a descansar não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está nas mãos certas. O futuro deixa de ser um lugar de medo e passa a ser um lugar de expectativa pela fidelidade de Deus se manifestando de novas formas. Que essa confiança se fortaleça dentro de você. Que ao pensar no amanhã, você se lembre de que o autor da sua história já conhece o final e ainda assim caminha com você em cada detalhe do caminho. O seu futuro não é incerto para Deus. Ele já está lá, preparando graça suficiente para cada dia que ainda virá. Se você confia que Deus está no controle do seu futuro, escreva nos comentários: meu futuro está nas mãos de Deus. Existe uma obra silenciosa acontecendo enquanto você vive o seu dia a dia. Mesmo quando você não percebe, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua história. Há alinhamentos que o céu faz sem te avisar, livramentos que acontecem sem barulho, respostas que estão sendo preparadas antes mesmo de você orar. O Senhor não age apenas quando você vê. Ele age principalmente quando você confia. Nos momentos de espera, quando parece que nada está mudando, Deus está formando algo
dentro de você. A espera não é perda de tempo quando você espera no Senhor. Ela molda o caráter, aprofunda a fé e fortalece a dependência. O que você chama de demora, muitas vezes, é Deus te amadurecendo para sustentar aquilo que você pediu. Ele não entrega promessas antes de preparar o coração para recebê-las. Quando o céu parece em silêncio, não é ausência de cuidado, é profundidade de trabalho. Deus não está parado. Ele está alinhando pessoas, circunstâncias e tempos. Ele está fechando caminhos que não te levariam à vida e abrindo portas que você ainda não consegue enxergar. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. O que hoje dói, amanhã será testemunho. Você aprende que nem toda resposta vem rápido, mas toda resposta de Deus vem no tempo certo. A fé verdadeira se constrói quando você decide confiar mesmo sem ver. Quando você escolhe descansar mesmo sem entender. É nessa confiança que o coração é curado da ansiedade e a alma encontra repouso. Você começa a perceber que Deus é digno de confiança, não apenas quando Ele resolve, mas também quando Ele silencia. O Senhor nunca desperdiça nenhuma lágrima. Cada oração feita em segredo é ouvida. Cada clamor silencioso ecoa no céu. Mesmo quando você pensa que está orando sozinho, Deus está recolhendo cada palavra, cada gemido do seu coração. Ele transforma a oração em direção, lágrimas em sementes e espera em testemunho. Que nos dias em que tudo parecer parado, você se lembre, Deus está trabalhando. Ele está escrevendo coisas que seus olhos ainda não podem ver. O processo pode ser silencioso, mas o resultado será cheio de propósito. Continue confiando, continue esperando, continue crendo. O Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo no silêncio, escreva nos comentários. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Acima de todas as coisas, há uma verdade que sustenta a sua fé. Você não caminha sozinho. O amor de Deus se revelou de forma plena em Jesus, que entrou na sua história para te resgatar, te reconciliar e te dar uma nova identidade. A cruz não foi apenas um evento distante no tempo, ela foi um ato de amor pessoal. Cada ferida de Cristo carregou a sua dor. Cada gota de sangue foi o preço pago para que você pudesse viver em liberdade. Por causa de Jesus, o seu passado não define mais o seu futuro. O que foi quebrado pode ser restaurado. O que foi manchado pode ser purificado. O que parecia condenado pode ser redimido. A graça não apenas te perdoa, ela te transforma. Deus não te chama apenas para ser alguém que foi salvo, mas para ser alguém que vive como testemunha viva do amor dele neste mundo. Você foi salvo de algo, mas também foi salvo para algo. Para viver uma vida que reflita luz em meio às trevas. Para ser resposta de oração na vida de alguém. Para carregar esperança onde há desespero. O amor que você recebeu não foi feito para ficar guardado, mas para transbordar. Cada ato de bondade, cada palavra de fé, cada gesto de compaixão se torna uma continuação da obra de Deus através de você. O Espírito Santo habita em você para te fortalecer, te consolar e te guiar. Nos dias em que você se sentir fraco, Ele te lembra que a força vem do alto. Nos dias em que você se sentir culpado, Ele te lembra que não há condenação para quem está em Cristo. Nos dias em que você se sentir perdido, Ele te lembra que Deus ainda está te conduzindo, mesmo quando o caminho parece incerto. Você não é definido pelos seus erros, mas pelo sacrifício de Jesus. Não é a sua performance que sustenta a sua fé, é a graça que te alcançou. Quando você cair, levante-se. Quando falhar, volte para os braços do Pai. A jornada com Deus não é sobre perfeição, é sobre permanência.
É permanecer mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando a fé parece pequena. Deus honra o coração que não desiste dele. Se você reconhece o amor de Jesus como base da sua vida, escreva nos comentários: Jesus é a razão da minha esperança. Agora, ao chegar neste ponto da oração, permita que tudo o que foi lembrado se transforme em adoração. Sua história passou por fases diferentes, momentos de alegria, tempos de dor, períodos de silêncio e dias de resposta. E em cada um deles, Deus esteve presente. Talvez nem sempre da forma que você esperava, mas sempre da forma que você precisava. O Senhor foi fiel quando você foi forte e continuou fiel quando você esteve fraco. Ele te sustentou quando você conseguiu caminhar e te carregou quando suas forças acabaram. Que a partir de hoje, a gratidão não seja apenas um momento, mas um estilo de vida. Que você aprenda a agradecer não só quando tudo der certo, mas também quando o caminho parecer confuso. Que seus lábios se abram em louvor antes mesmo da resposta chegar. Que seu coração descanse na certeza de que Deus não falha, não se atrasa e não esquece de você. O céu está atento a cada detalhe da sua vida. Faça da gratidão a sua linguagem diária. Ao acordar, agradeça. Ao enfrentar desafios, agradeça. Ao vencer batalhas, agradeça. Ao atravessar desertos, agradeça. A gratidão muda a forma como você enxerga a vida, porque ela te ensina a perceber Deus em tudo. Não porque tudo é perfeito, mas porque Deus é perfeito em tudo o que faz. Ele transforma confusão em confiança, espera em maturidade e dor em testemunho. Que o seu coração nunca se torne indiferente aos pequenos milagres, o pão de cada dia, o livramento silencioso, a paz que chega sem explicação, a força que aparece quando você pensa que não tem mais. Tudo isso é cuidado do Pai. Tudo isso é prova de que você é amado. E o mesmo Deus que cuidou de você até aqui, continuará cuidando de você até o fim. Hoje você não termina esta oração apenas com palavras bonitas, mas com uma decisão interior. Viver lembrando do que Deus já fez e confiando no que Ele ainda fará. Que sua vida se torne um altar vivo de louvor. Que cada passo seu seja uma forma de dizer: obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Que sua existência seja um testemunho silencioso de que Deus é bom o tempo todo. E que, quando os dias forem difíceis, você se lembre: esta não é a última página da sua história. Deus ainda está escrevendo. O melhor ainda não acabou. O céu ainda tem promessas para cumprir sobre você. Caminhe com esperança, viva com fé e permaneça com um coração grato. Porque um coração grato nunca caminha sozinho. Ele caminha acompanhado da presença fiel de Deus. Se esta oração falou com você e você escolhe viver com um coração grato a partir de hoje, escreva nos comentários: amém. Eu escolho viver em gratidão. Antes de sair, eu quero te pedir algo simples, mas muito poderoso. Se essa oração falou com você, não deixe essa chama se apagar aqui. Se inscreva agora no canal, porque este espaço existe para te lembrar todos os dias que Deus não se esqueceu de você. Cada vídeo é uma semente de fé, esperança e restauração para a sua caminhada. Quando você se inscreve, você não está apenas clicando em um botão. Você está dizendo: eu escolho começar meus dias com Deus. Eu escolho alimentar minha fé. Eu escolho não caminhar sozinho. E toda vez que um novo vídeo aparecer para você, será um lembrete do céu de que existe alguém orando por você, declarando vida sobre a sua história. Ative o sininho para não perder nenhuma oração. Aqui, todos os dias, nós caminhamos juntos em fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a resposta de oração de alguém. E se você ficou até aqui, é porque Deus tinha algo específico para falar com o seu coração. Não ignore esse chamado.
Faça parte dessa família de fé. Deus ainda vai usar muito este canal para tocar vidas, inclusive a sua.